Bom, salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Prazer estar com vocês novamente. Estamos aqui abrindo câmeras e microfones para mais uma vez falar sobre arte, falar sobre cultura, falar sobre aquilo, Paulinha, que deixa a gente bem. Que eu acho que tudo que se refere à cultura, se refere ao bem-estar, a gente fica melhor. Dessa bagunça, desse mundo louco que a gente está vivendo, um pouco de cultura, um pouco de arte é o que nos faz respirar. Eu estou aqui com minha mais nova amiga, Paula Klein, uma pessoa fantástica, uma pessoa que... Nossa, essa entrevista já era para ter sido antes e não deu certo, agora tá, mas, gente, verdade. Eu acho que tudo é quando é para ser, entendeu? Hoje vai ser um baita bate-papo, eu tenho certeza. Mas eu quero começar, Paulinha, te perguntando o que eu pergunto para todo mundo. Eu quero saber, quem é Paula Klein por Paula Klein? Então, Sérgio, assim, quem é Paula? Na verdade, não é Klein, tá? Desculpa até te corrigir, é que todo mundo fala Klein. Todo mundo fala Klein, né? Todo mundo fala Klein, isso é bem comum. É Klein. É Klein. Klein. Então, Paula Klein. Pronto, desculpa. Mas não tem problema algum, é normal. Se todo mundo te chama, eu também chamei, pronto. Também, tá normal. Paula Klein. Tá tranquilo. Exatamente, pronto. Paula Klein é complexa, nem eu sei te dizer ainda. Eu estou ainda estudando essa pessoa. Que maravilha, que maravilha. Se eu te falar que eu sei quem é, eu vou estar mentindo para você, viu? Ah, linda. Ainda estou estudando. Mas a melhor coisa, o que você fez? Como você se formou? Eu sei que a gente está aqui para falar sobre o teu livro, mas você já me falou que essa tela que está aí atrás é tua. Gente, você é uma artista completa. Como é que você entrou nesse mundo das artes? Eu acho que não foi nem assim como eu entrei, né? Foi como eu não consigo sair, sabe? Porque é inevitável, sabe? É uma coisa assim que não tem como. Eu vivo criando e vivo de criar e não tem... Legal. Minha vida não existe sem criar e sem fazer um projeto artístico. É muito difícil para mim pensar a vida fora desse contexto de criação, sabe? Nossa, mas isso vem como? Você já vem de família? Tua família já era assim? Ou você é a primeira maluca que adentrou nesse mundo de artes, de criação? Como que é? Assim, na verdade é muito interessante porque, não, na minha família não... Na verdade, eu acho assim que a minha mãe, os meus avós, eu acho que tem sim, inclusive meu pai até, eu acho que essa questão artística, né? Às vezes as pessoas não criam e não são artistas, mas elas são de natureza, têm uma natureza de criação e não atuam na área porque, por 1 milhão de razões, vão para outras áreas, né? Então, por exemplo, meu pai, ele é da área jurídica, estudou direito e fez várias coisas, mas ele é uma pessoa extremamente criativa e que, nossa, ele adora música. Ele é um cara que tem um ritmo absurdo, ele canta beça, tem uma... Enfim, ele é todo da área artística, sabe? Se você pensar no meu pai, você vai falar, cara, ele é artista, entendeu? Mas, por uma coisa assim da vida dele, ele foi para o ramo jurídico. A minha mãe, por exemplo, foi dona de casa a vida inteira. Não, ela também trabalhou como professora de artes, inclusive. Olha só. Trabalhou como professora de artes em escolas públicas. Interessante isso, né? Inclusive, até quando eu era pequena, eu acompanhei a minha mãe num trabalho muito bonito que ela fazia. Ela ia para escolas públicas, assim, com crianças muito carentes, né? E acompanhava a minha mãe ensinando artes, milhões de artes mesmo, tipo artesanato, né? Para essas crianças muito carentes. E a minha mãe fazia um trabalho muito bonito nesse sentido, e ela é muito artística. Mas, assim, não é dizer que ela trabalhou com artes plásticas, não é isso. Mas só o fato de ensinar a educação artística gente, é um baita de um trabalho, um baita de uma missão bonita. Exatamente. A minha avó também tinha muito talento. Enfim, é uma família que eu acho que é muito talentosa, tá? Legal. Agora, ninguém trabalha exatamente com isso. Tá. Agora, me diga uma coisa. Antes de entrar no teu livro, que é o papo principal, eu quero saber dessa tela que está aí atrás. Gente, é belíssima, maravilhosa. Como que foi? Você só pintou essa? Você pinta normalmente? Não. Como que é? Ela tá parecendo pequenininha, né? Mas ela é enorme. É que ela fica ela tá... Ela é bem grandalhona.
Que legal, mas Dois belíssima. metros e tanto aqui de... Uia, É grande, tá? Ela ficou pequenininha, tô vendo ali no vídeo, tá parecendo... Ela é enorme. Mas, enfim, não, eu sou artista plástica e, inclusive, meu trabalho ele é muito mais muito mais assim, preto e branco, cinza, muito mais sem cor, né? E o trabalho assim que eu apresento, um trabalho muito mais assim que as galerias trabalham, é um trabalho mais sem cores, né? E os meus trabalhos coloridos, eles normalmente ficam mais assim para os clientes mais que sabem que eu tenho esse trabalho e que vão no meu ateliê e compram mais comigo direto, porque as galerias gostam de trabalhar uma coisa mais que tem uma identidade já, tipo, a Paula faz isso, né? Então, é mais por aí. Mas eu tenho representação em vários lugares, em Berlim, em vários lugares no mundo, Portugal, aqui no Brasil em algumas galerias, mas agora eu tô parada, né? Parei para escrever o livro. É verdade, verdade. Gente, desculpa o barulho, tem uma obra do lado do estúdio aqui. A gente começou, mas voltou a fazer esse batistaca. Mas não tem como, não tem como parar, vamos tocar assim mesmo, não importa. Mas já que você dedicou todo esse tempo ao seu livro, e, gente, quando o pessoal lá da LC, aliás, um abraço às meninas da LC, a Dielinha e todo mundo lá que está sempre super parceiro nosso, me mandaram um livro chamado Todas as Minhas Mortes. Eu falei, que é isso? Ele falou, quando você conhecer a Paula, você vai entender Todas as Minhas Mortes. Paulinha, pelo que eu li da sinopse do livro, gente, é uma baita de uma história, mas conta pra gente o que é Todas as Minhas Mortes. Então, a história... Eu tento separar um pouco a história da forma que eu escrevi o livro, tá? Eu tento sempre dar uma separada nisso aí, porque tem a história, né, que é uma história minha mesmo, tá? Que a Lavi, né, na verdade, fica muito... Nessa obra tá danada, né? A Lavi, ela não tem como separar, desassociar a Lavi da Paula Klim. Eu até tentei, tá? Foi quando eu terminei o livro, eu falei assim, como é que eu vou colocar esse livro no mundo, né? E isso foi uma construção, inclusive, na minha cabeça, de como colocar isso para a imprensa, como colocar essa história, isso tudo foi um amadurecimento também, está sendo ainda, tá, Sérgio? Está tudo sendo um amadurecimento. Eu estou pisando em ovos, porque é um livro que foi muito difícil. Você vê que é um livro que começa falando de coisas que são muito delicadas. Muito sensíveis. Muito sensíveis. Tem gente que lê e acha ela está querendo chocar, ela está querendo causar. De forma alguma, em momento algum, eu tentei causar ou chocar, ou seja, nem um pouco. Não foi meu desejo chocar ou fazer nada. Não. Eu acho que quem fala isso simplesmente não entendeu. Precisa pegar, fecha o livro e abre de novo. Começa de novo. Exatamente. Então, assim, mas de qualquer forma, e tem muita gente também, como eu vi, inclusive algumas meninas, inclusive nem tão meninas, mais velhas até que são mães, né? Falando, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu estou chocada. Agora eu olho para as minhas filhas e fico, meu Deus, será que isso existe mesmo? Então, assim, eu estou até impressionada de ver como existem mulheres que não sabem que isso existe. Porque isso é uma coisa muito comum, né? Isso, Freud, lá atrás, teve todos os livros dele queimados por falar em sexualidade infantil, né? Hoje, a gente sabe que nos consultórios de psicanálise, os pais, às vezes, chegam envergonhados. Isso é um tema tabu demais, né? Você falar de sexualidade infantil, porque as crianças, elas são... Isso é a forma que eu começo o livro não tem a ver com isso, o livro tem vários assuntos, mas é a forma que ele começa ali, né? Então, desse assunto muito delicado. Então, Mas ele é delicado, Paula, mas eu acho o seguinte... Se a gente tivesse mais abertura de pensamento, mais uma visão um pouco mais focada, é uma visão aberta, mas focada nessa questão, talvez a gente tivesse menos problemas na sociedade. Sim. O que a gente, sabe, fala, temos que preservar as crianças, preservar a adolescência, a pureza. Gente,
depois é um choque de vida, sabe? De repente, um dia a menina vai dormir, não, você não pode saber nada, no dia seguinte já, pô, dá licença, sabe? Eu acho que se a gente começar a tratar os assuntos de uma forma mais natural, de uma forma mais normal da vida, os problemas iam ser muito menores. Não ia ter esse bando de lei agora que estavam querendo colocar, não, se estupro, estupro, aborto, pelo amor de Deus. O pessoal gosta de falar. Exatamente. Eu penso o seguinte: você, quando coloca uma história no mundo que é real, que acontece, né? Como eu, tenho milhares, mas que não botaram, né? Que acho que eu estou sendo pioneiro de falar sobre isso. Tá. Uma criança que faz isso, né? E que vai lá e se expõe, porque esse tema é muito, como a gente sabe, não deveria ser, mas é um tema delicado, porque as pessoas acham que as crianças são verdadeiros santinhos, que não fazem nada e que não, né, existe essa visão da criança. A gente sabe disso. Então, assim, só que a criança, existe até um termo para isso, né, na psicanálise, que eu esqueci agora, mas não é porque a criança ela vai se tocando e ela, quando chega lá, ela sente aquela coceirinha, mas ela não é uma coisa sexual, não é uma coisa... Não. Não é. Mas aí ela, opa, né? E aí ela... Tem uma coisa diferente, é famoso, tem uma coisa diferente aqui, né? Exatamente, aí ela segue em frente, não tem como. Só que aí cabe aos pais, tipo, vai fazer ali, né? Tipo... Não, só que o que acontece, Paula, e eu já vi isso, eu já presenciei casos de crianças assim em parques, em hotéis, e que ficam se tocando porque descobriram. E aí vem o pai, vem a mãe, dá aquela bronca enorme. Eu falei, não, gente, não é assim. Não é assim que trata. Vem aqui, vamos conversar. Vamos entender o que está acontecendo. Seria muito mais lógico. Agora, não, né? Que nem você falou, não, a criança é pura, só vai saber no dia seguinte. Tá bom. Exatamente. Essa pureza da criança é o que evita né, o assunto chegar ao mundo. Então, aí, tem essa questão que por isso que se abafa tanto, né? Quando eu lancei o livro, ficou um silêncio. Tipo assim, imagino. Silêncio geral, né, na sociedade. Eu lancei, foram todos os amigos lá no lançamento, ficou um silêncio. Eu fico imaginando todo mundo. Como que a Paula fez isso? Meu Deus, olha o que a Paula se atreveu a escrever. Eu sempre fui atrevida, todo mundo me conhece, até pelos vídeos que eu tenho coragem de postar, mas nada que tenha chegado a esse ponto, né? Tá, claro, eu lá atrás fiz uma exposição também, que foi super atrevida. Eu sempre fui uma pessoa ousada, mas dessa vez eu fui longe demais. E aí ficou aquele tipo, os amigos todos foram no lançamento, ninguém imaginava o que tinha no livro, todo mundo achou, ela está escrevendo poesias lindíssimas. Quando vai abrir o livro, né? Então... Não teve nenhuma amiga tua que chegou, te chamou no canto e falou, amiga, olha o que você fez, você não pode fazer isso. Não, pelo contrário, eu ainda vou te falar mais. Muita gente me mandou mensagens, inboxes, WhatsApps falando muito bem do livro, mas ninguém teve coragem de ir a público falar bem. Agora que está todo mundo falando bem, que eu estou tendo muitos elogios de gente que não era amigo, porque a gente não pode contar, meu marido sempre falou isso, não conte com família e amigo. É verdade. Né? Pior que ele está certo. Não é? Quando você faz um negócio que não conte com amigo e família. Então, assim, são os últimos a aparecerem. Eles só aparecem quando o negócio dá certo, né? Então, com aquele medinho, aquela coisa. Você conhece a Paula Klein? Já ouvi falar. Você tem foto com ela? Foi uma vez só. Agora, né? Imagina. Minha veste desde a infância. Exatamente. Então, agora que as pessoas estão reagindo positivamente ao livro, aí estão começando a aparecer um ou outro ali pingado para se manifestar. Porque lá, quando eu lancei há 2 meses, todo mundo veio no inbox para elogiar.
Não foi para falar mal, nem para falar. Sim, falaram público, gente. Joga isso no mundo. Exatamente. Falaram para mim da minha coragem, logicamente. Nossa, como você foi corajosa, amiga. Nossa, admiro a sua coragem, amei o livro, parabéns, que obra maravilhosa, escrita incrível, lá. Mas cadê que foi para lá botar em algum lugar? Silêncio, né? E eu fiquei muito triste, vou te falar, fiquei muito triste, porque nessas horas você precisa das pessoas para elas estarem ali falando, e ninguém vai falar. 250 milhões de mensagens, inbox, WhatsApp, tudo mais, ninguém vai falar. Todo mundo ali, sabe? Tem jeito, Paulo. Tem problema. Agora, explica pra gente o título do livro. Eu quero entender esse título, Todas as Minhas Mortes. A gente entende, porque na verdade, assim, se a gente for pensar, a cada dia a gente morre e a gente renasce. Mas explica, na tua visão, Todas as Minhas Mortes. Então, essa construção veio da minha ideia primeira de falar sobre o que começou a acontecer na minha vida a partir de um aborto que eu fiz aos 18 anos, que deu sequência a milhões de problemas na minha vida, que levaram a consequências dramáticas, tá? Esse aborto que eu fiz aos 18 anos, ele me levou a ter uma peritonite, que é uma doença grave, tá? É uma inflamação do peritônio, que é aquela membrana que reveste todos os órgãos da nossa barriga, né? E que leva a uma infecção generalizada. E aí eu fiquei com um problema numa trompa, num ovário, ficaram não serviram mais para nada. Inutilizados, né? Inutilizados de um lado meu, né? E eu já sabia que eu ia ter problemas para engravidar para o resto da minha vida. Depois disso, eu fiquei com dores absurdas para sempre, fazendo vários tratamentos e operações toda hora para ver se consertava esse tipo de... Olha, esse aborto deu muito problema. Eu quase morri nesse aborto, por causa desse aborto, quase morri. Realmente me levou a uma quase morte mesmo, tá? Eu entrei em coma, foi um coma de 3 meses, né? E foi aí esse problema que eu fiquei. De um lado, essa obra tá... Não, esquece. Eu tô quase dando chiliques aqui, mas tudo bem. Não, eu acho super legal. Vamos embora. Eu já tenho um barulho aqui, ainda tá um... Não, faz parte. Sabe o segredo? A gente tem que entrar no ritmo. Entra no ritmo e acabou. Bora. E aí, enfim, que eu tava falando. E aí, deu sequência a várias coisas. E aí, eu, mais pra frente, casei, né, com meu marido, e ele tinha gêmeas, e eu fiquei muito tempo cuidando das gêmeas, como se fossem minhas filhas, praticamente, né? Claro. E um belo dia, eu falei, agora eu quero ter meus filhos. Só que eu sabia que ia ser muito difícil. E aí eu tentei pouquíssimo tempo, só que eu falei, cara, eu não vou ficar aqui nessa tentativa, porque eu vou ficar frustrada. E parti logo para uma coisa de inseminação. Só que meu marido foi contra, ele falou, gente, a gente nem tentou, você tem um lado. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui tentando, porque eu vou ficar maluca. Eu já sei que vai ser difícil. E aí tava na moda o negócio da inseminação, tinha acabado de começar o UAU, tava aquele E aí eu fui. Eu tinha cara de criança, tá? Ainda tem, tá? Ainda tem. Não, eu realmente tinha uma cara de menininha, parecia 18 anos ainda, apesar de já ter passado por aborto e tudo mais, eu sempre tive cara de muito mais novinha. Então eu tinha uns 30 anos, sei lá, 29, com cara de 18. E aí fui lá para a clínica fazer inseminação e na época, hoje é extremamente proibido, mas na época não era assim. Na época, o pessoal botava 20, 30 embriões para tentar grudar. E por isso tinha tanto quinto para os sextos. Exatamente. E aí, eu botei só 5. Isso era muito pouco para se botar, se você quer saber. Eu botei só 5, os 5 grudaram. Olha só, menina. E aí, eu fiquei grávida de 5, o que era uma coisa absurda. Não era o teu plano também, né? Não, foi minha primeira tentativa, eu fiquei grávida de 5. E foi uma gravidez, assim, absurda, né? Porque eu era muito
pequenininha de corpo, era, sabe, aquele corpinho de cinturinha, não tinha corpo para crescer, não existia essa possibilidade. E aí todo mundo falou, vai ser muito difícil isso. Um deles morreu dentro da barriga, e os outros evoluíram. Foram se desenvolvendo. E essa história está toda sendo... Eu não vou ficar falando aqui o resto da história, porque essa história é uma história muito triste e tal, está toda contada no livro. Eu hoje estou aqui contando... É muito triste, tudo foi muito triste. Mas eu acho que você tem que olhar para isso como uma experiência. Sim, você tem que olhar para isso como assim, gente, e foi isso que te construiu, isso que hoje é Paula aqui em exatamente. Hoje. Tudo que eu vivi foi muito triste, foi muito dramático, são cicatrizes que nunca vão embora, não tem jeito. Às vezes eu me pego assim, sabe... Eu entro assim em algumas depressões. Aquela coisa. E óbvio que você fala, não, você fala, com certeza, isso vem disso tudo, não tem jeito, entendeu? Uma pessoa que viveu tudo que eu vivi, as dores no corpo, elas ficam também. Porque quanta dor eu senti no corpo, não é só na alma, no corpo. Foi muita dor, foi muita coisa que eu senti. Então, assim, uma pessoa que sentiu tudo que eu senti, não tem jeito. Tanto é que eu fiquei até com uma doença, síndrome de Meniere, logo depois que eu perdi todos os meus filhos, né? Que todos nasceram vivos e depois morreram. Nasceram vivos. Vi meus filhos nascendo vivos, né? Então, assim, tipo, é muito triste isso tudo. Então, assim, então isso tudo eu falo no livro. Isso tudo é uma história real, mas que eu decidi escrever, porque eu sempre quis escrever, que eu gosto muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever. Queria ser escritora desde sempre. É uma das artes que eu gostaria de praticar. Vamos usar o termo praticar, vai. Exatamente. É uma das vertentes artísticas, né, que eu queria me embrenhar, enfim. E aí eu falei, um dia eu quero escrever. E eu estava esperando esse momento chegar, porque eu já tinha feito muitas coisas na minha vida, mas estava esperando esse momento chegar e ele finalmente chegou. E aí chegou o dia de eu começar a entender por onde eu vou começar. Eu falei, eu tenho uma história de vida muito forte, muito rica, e eu acho que eu vou começar por ela. E aí você me pergunta... Exatamente. Aí você me pergunta, por que então não entrou no gênero de autobiografia ou relato? Porque já que isso daí é sua história. Sim. Muito bem, porque eu acho que esse livro não é não tem cara de autobiografia nem de relato, por causa da construção de linguagem, por causa do tratamento de linguagem que eu dou a ele, tá? Ele é tudo menos uma cara de autobiografia. Se eu pego meu livro, eu jamais vou falar que isso daqui é uma autobiografia. Ele é um romance. É um romance, sem dúvida alguma. Um tratamento de linguagem de romance, e não tem como eu botar ele no cesto de autobiografia. Então, ele é um romance de autoficção, né? E eu acho que ele tem também um caráter sociológico, social, misturado, né? Porque eu falo de assuntos que são relacionados à sociedade, quando eu falo de aborto, quando eu falo de vários temas que são pertinentes à condição da mulher na sociedade, né? Vários temas, a maternidade, ao aborto, várias coisas que você tem aqui nesse livro que são muito importantes para a mulher. Então, assim, ele também tem esse cunho social que eu acho bastante importante, né? Então, eu acho que é um romance de autoficção de cunho social, de caráter social, enfim, e tem várias formas de você chamar isso, né? Mas enfim, Paulinha, eu acho fantástico. Eu acho que é o seguinte, antes de mais nada, você falou uma coisa muito importante. Chegou o momento de escrever o livro. Que é o seguinte, você podia ter escrito isso há muito tempo, mas tudo tem o seu momento. É o momento que você, como mulher, estava pronta para colocar no papel a tua história, que não é fácil. A gente sabe, eu já entrevistei muitas pessoas aqui que colocaram a sua história no livro, a gente sabe que não é fácil, que é como você reviver muita coisa. Mas você vai reviver aquilo se expressando. Às vezes, quando a gente passa pelos pontos da nossa vida, sejam pontos positivos ou negativos, a gente está tão enfronhado neles que a gente sente.
mas não sabe, a gente não sabe falar, a gente não sabe se expressar. Passado um tempo, quando você fala, não, agora eu vou colocar no papel, você revive, claro, mas você revive não sentindo, você revive aquela coisa, a sensação, e aí você consegue se expressar. Eu acho que esse é o momento onde você conseguiu se expressar. E Sim. é necessário, independente do povo gostar ou não gostar, e vão gostar, tenho certeza que vão gostar, porque é muito bom, mas independente disso, para você é importante. Para você foi importante ter conseguido colocar no papel. Sabe aquela coisa? Parece que agora você está virando a página. Sim. Agora, quando você botou o ponto final no teu livro, o último ponto final, fala assim, poxa vida, foi isso mesmo que eu vi. Quer dizer, você se reconhecer na obra é muito importante. E Sim. quando você se reconhece, você sabe, parece que você está aquele suspiro, poxa vida, doeu, mas eu estou aqui. Doeu, Não, mas eu estou aqui. sem dúvida alguma, o que você está falando, assim, em primeiro lugar, né, para mim, a obra é importante. Exato. Não só por ter colocado a minha história no papel e de uma forma artística, porque eu acho que quando a gente faz arte a partir da nossa dor, a gente transcende, tá? Então, acho que é muito legal isso, né? Esse transcender a nossa dor e a nossa existência a partir da arte, né? Então, que eu acho que o que eu fiz, eu acho que foi extremamente importante. Agora, vamos supor que não fosse a minha história, que fosse qualquer outra história. Eu acho que quando a gente faz qualquer arte, qualquer coisa, para a gente já é importante, independente de qualquer pessoa gostar. Né? Eu acho que quando a Sim, sim. gente. A gente faz para a gente, na verdade, né? A gente faz um pouco para a gente mesmo. Para a gente já é importante, né? É importante. O processo é muito importante, o processo Sim. artístico é muito importante para a gente. É enriquecedor demais. Agora, óbvio que sendo a minha história, sendo essa história uma história tão dolorosa e tão absurdamente impressionante por tudo que ela é, né? Porque foi assim, não foi um drama, foi um drama Sim, atrás do sim, outro. sim, Parece que sim, eu fui sim. assim, como eu digo aqui em algum momento, né? Tipo assim, essa vida não me foi dada para experimentos banais, e não foi mesmo, né? Por aí, menina, por aí, por aí. Então, assim, foi muito duro tudo que eu vivi, né? E é uma vida que parece que eu fui escolhida mesmo. Então, duro, foi duro mesmo. Então, assim, botar isso tudo para mim foi meio que passar por isso tudo, sabe? E foi muito importante. Agora, tem uma outra coisa que eu vou te falar, tá? Eu sou muito perfeccionista, apesar de ser artista, né? Porque o artista normalmente é um bicho solto, né? É verdade, é verdade. O artista normalmente é um bicho solto e tal. E eu tenho essa característica de ser artista, de ser bicho solto, de ser uma creative. Mas, por outro lado, eu tenho também uma característica de ser muito. Eu não sei te dizer se é perfeito. Sim, eu sou perfeccionista. Eu não sei se você tem alguma crença em horóscopo, Eu sou um coisa. bandista, minha amiga, eu sou um bandista. Para mim, o lado de lá é fantástico. Pois é. Então, eu sou virginiana, né? Eu também, eu Você é também. Sou virginiano? virginiano também. Eu sei que eu Ah, te entendo. Só que a única coisa que eu tenho de virginiano, e por isso que eu estava desesperado, é a questão do horário. Essa entrevista, pessoal, eu não estou gravando no dia que você tá me saindo mal para o virginiano, hein? Eu sei, eu sei. Nossa, eu trazei a entrevista porque estavam gravando antes e eu estava aqui, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que conversar com a Paula, libera o estúdio para mim, libera o estúdio para mim. Então, eu estava desesperado. Agora, eu tenho a minha ordem, eu tenho a minha perfeição dentro da minha coisa. É um caos que eu tenho, mas que só eu entendo e para mim está ótimo. Mas o virginiano, ele também é o ser que mais aceita o caos, né? Não sei se você sabe, porque exatamente por ele ser tão ordeiro e ser tão absurdamente perfeccionista, ele também é o que mais aceita o caos, né? Porque ele tem uma hora que ele fala:
eles soltam, desculpa a palavra, mas foda-se, vem Caos. Caos. Por aí mesmo, isso é vem verdade. Vem Caos, que eu te amo, Caos, né? Porque ele não aguenta. O Virgem, ele é representado por uma mulher, né? Que é o único signo, inclusive, que tem a representação de uma mulher, e é o signo que eu acho muito bonito isso. Ele é o signo que dá o alimento às pessoas, porque ele é o signo que é o signo que gera, né? Ele é o signo que dá o alimento à humanidade, porque ele é o dono da semente, porque ele é o que sabe melhor que ninguém separar o joio do trigo. Ele é o que separa a gente é melhor, não tem como. Fazer o quê, né? Desculpa. Pior que é. Então, é muito triste para a gente quando a gente sabe distinguir o que é bom e o que não é. Pior que a gente sabe. É horrível. Você olha. Tem entrevistas aqui, desculpa, pessoal. Não tem como. E eu assim, gente, que porcaria. Que porcaria. Mas a gente fala que é bom porque o teu não. Sabe o teu a gente fala assim, gente. Tanto que nós insistimos na entrevista, né, Paula? Não deu certo, acho que umas 2, 3 vezes. Mas não, eu quero entrevistar a Paula. Eu quero que. Sabe, aquela coisa. Dava para reconhecer a qualidade desse teu produto, a importância sabe, dessa tua obra. Fantástico. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, é um prazer estar aqui. E uma coisa que você falou que eu acho muito importante. Para aquelas mulheres que quiserem ler o livro como uma ficção, leiam como uma ficção. De boa. Agora, eu tenho certeza que muitas mulheres vão se reconhecer, se não no livro todo, porque é difícil, acho que só você passou, só você. Que nem você falou, você foi pinçada, falou, vem cá que eu vou. A Paula que vai passar por tudo isso. Mas mulheres que passaram por momentos que nem o teu e que precisam ler o teu livro. É quase que obrigatório. Eu acho que é uma obra que tem que ser estudada. Pode ser lida como uma ficção, pode ser lida como um desabafo. Pode ser lida como assim, prestem atenção em vocês, prestem atenção no corpo de vocês, prestem atenção nas ações, nos relacionamentos, nos envolvimentos que vocês têm. E quando mulheres profissionais, ou simplesmente mulheres de uma forma geral, conseguirem ler esse livro e se tocarem com ele, tenho certeza, você vai ter retorno dessa obra, e não somente no teu inbox, mas publicamente. Tenha certeza disso, Paula. É porque é muito importante. Tomara, é muito importante. Já estou começando a ter. Tem muitas mulheres que são corajosas, que são bacanas, que são grandiosas, que estão indo ali falar do meu livro. Eu fico muito, muito feliz e agradecida por existirem pessoas assim. Porque eu acho assim que, claro, que, como eu falei, né, eu fui pensada para passar por todas essas coisas, mas com certeza muitas mulheres passaram por muitas coisas, isso é óbvio, né? Então vamos lá, eu acho que ele tem a importância lá no início, quando fala daquele assunto, que é o assunto mais delicadinho lá, que chama muita atenção, que tem muita gente que lida com isso com os filhos, né? Apesar de não ser tão comum assim, mas tem muita gente. É comum sim, tá? É comum sim. As pessoas escondem. As pessoas escondem. Então, mas, na verdade, acontece direto. Pois é, tem muita gente que não tem isso. Também tem. Mas... E que também fica assim, gente, como assim? Será que isso acontece mesmo? Né? Pois é, mas é muito comum. Eu acho, bom, eu não consigo nem imaginar a vida sem ser assim, mas... Pô, dá licença, né? A gente começa achando que é errado, depois a gente acha que é certo, depois a gente acha que é necessário e não vive sem mais. Mas claro que as pessoas são diferentes, isso realmente é muito individual, né? Então, boa, assim, né? Mas eu acho que é importante para algumas pessoas, alguns pais que podem não ser da vida deles, e eles falarem assim, eu não lembro, para mim não foi assim, agora meu filho faz assim, isso existe realmente. Então, pode ser importante, por exemplo, entendeu? Como uma referência. Sim. As que passaram por aborto, ou as que passaram, por exemplo, por inseminações, ou que têm tentativas de ter filho. Por exemplo, eu falo que eu entrei em fila de adoção e que eu não consegui adotar filho. Ou seja, todo o processo, não é uma questão só do aborto, da inseminação, não. É todo o processo de querer gerar, querer
engravidar, querer ter uma vida, perder essa vida. Sim. Tem também a questão de que eu não tinha uma vontade de ter filho, tá? Que eu não nasci com esse desejo, que eu não era uma mamãe, assim, tipo, típica, tá? Tá. Então, assim, isso também tem de interessante. Quando eu me descubro mãe, tipo, quando eu perco meus... eu agora quero ter filho. Por quê? Porque eu cuidava das filhas do meu marido, então, Sim. sabe, você vai desenvolvendo aquilo ali, aí você de repente fala, agora eu quero. Aí você começa a ficar obcecado. Né? Aí você começa a desenvolver aquilo ali, aí aquilo ali começa a entrar dentro de você de uma forma, e quando você vê, você virou uma mãe. E aí, de repente, quando você realmente perde seus filhos, quando seu filho é enterrado num formol, você fala. PQP. Aí você. PQP. Desculpem, ouvinte, mas é PQP. Aí você fala assim, gente, eu achava que eu não tivesse instinto materno. Eu achava. Até esse minuto, eu achava até que eu tivesse de sacanagem. Eu achava até que eu pudesse estar, tipo, querendo cumprir uma exigência social. Tá. Entendeu? Não, até esse minuto eu achava isso. Mas agora não. Agora eu acho que o que eu estou vivendo realmente é o máximo do instinto de uma mulher que pode existir, sabe? E não tem jeito fugir disso. Existe, sim, a questão do instinto, né? Que a gente pode até querer fugir dele, mas que ele existe. Pelo menos para mim foi uma descoberta, por aí né? não, Paulinha. E tem gente que pode, né, obviamente, discordar, mas para mim foi uma descoberta esse instinto, tá? Então, assim, tem muitas coisas no livro, não é só isso. Tem uma questão no livro muito importante que é a questão espiritual. Por exemplo, né, da cura do sagrado feminino, como eu lido com isso, como eu vou tentar a minha autocura através de uma questão espiritual, que eu mesma vou me curar, né, através da fé, a fé. Que eu vou ali buscar eu tenho uma fé absurda, né? E através da fé em Deus e numa egrégora, né? Que eu faço ali um tratamento em mim mesma, sabe? Então, assim, isso é muito lindo. Eu não perco a fé em nenhum minuto, eu largo, abro, sabe? Eu, tipo, tchau, desisti. Não. Todo mundo falou para mim que era caso encerrado, que não tinha mais como, que era impossível. E eu não desisti em nenhum minuto. Perfeito. Então, assim, existem coisas muito lindas no meu livro, que eu acho que é um livro que tem que ser lido, né? E eu falo. Você vai continuar escrevendo? Eu acho que eu pretendo continuar escrevendo, sim. Que bom. Sim, eu já estou querendo ir para o segundo, mas eu acho Sabe por que isso é bom? Sabe por que é bom? Porque aí você volta para conversar com a gente aqui no Café Cultural. No segundo, por favor. Paulinha, o tempo nosso já foi embora, mas eu faço questão de duas coisas antes. Vamos dar o serviço. Aonde que as pessoas encontram o Todas as Minhas Mortes? Todas as Minhas Mortes é encontrado no site da editora Citadel, que é a editora que lançou meu livro, maravilhosa, que eu amo muito, na Amazon e em todas as livrarias maravilhosas do Brasil, porque ele está muito bem distribuído pela Citadel, tá? Então, as grandes livrarias todas têm meu livro. Que bom. E eu quero saber aonde as pessoas encontram Paula Kleen nesse mundão sem porteira. Quais são as tuas redes para as pessoas conversarem, te conhecerem, não somente os teus livros, tuas pinturas, mas essa tua cabeça maravilhosa? Então, meu Instagram é @PaulaKleen, né? E eu moro no Rio de Janeiro. Tinha que estar longe. Tinha que estar longe. Mas não podia ser perfeito. Então, mas eu tô sempre viajando também, enfim. É isso. Que legal. E você gosta que as pessoas podem te escrever? Você gosta de... Com certeza. Podem me escrever para dizerem o que acharam do livro. Vou ter um prazer enorme em bater um papo sobre isso. Que maravilha. Paulinha, antes de mais nada, muito obrigado. Antes de mais nada, super parabéns por você, por ser do jeito que você é, por ter essa coragem, por ter essa grandeza, por ter essa luz que você tem. Que a gente conversando com você, que a gente sente uma energia extremamente positiva.
que, assim, uma pessoa que passou por tudo que você passou, que conseguiu botar no papel e que consegue ter esse sorriso que você tem, gente, é pra gente gostar muito de Paula Klee. Temos que gostar, temos que conhecer e a gente tem que valorizar muito esse teu trabalho. Menina, continua, siga em frente e sempre que quiser, vem tomar um café com a gente aqui no Café Cultural. Muito obrigada, Sérgio. Parabéns pelo programa e muito obrigada aqui pela oportunidade, tá? Tudo de bom para você e para todos. E você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu grande abraço. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como foi esse. Tchau. Tchau, Paulinha. Até mais.